Boa noite, alunos do quarto A e quarto B de Direito das Faculdades Integradas de Três Lagoas, professor Marcos Acamini, e hoje vamos dar continuidade ao recurso de apelação. Então estamos falando dos recursos em espécie. A primeira que estamos estudando é o recurso de apelação previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal. Em quais casos ele será utilizado? Deem uma olhada ali no artigo 593, nós temos 3 incisos. De acordo com o próprio artigo, o prazo para interposição será de 5 dias, o prazo para as razões, de acordo com o artigo 600, será de 8 dias, e no caso de juizados especiais criminais, será um prazo de 10 dias para se apresentar a interposição e as razões. Então tomem cuidado com a questão do prazo. O artigo 593, no inciso 1, fala que a apelação será interposta em razão de uma sentença definitiva que dê fim ao processo. Lembrando que a apelação ela sempre irá atacar uma decisão do juiz de primeiro grau. Tudo bem? A apelação será contra a sentença ou a decisão de um juiz de primeiro grau. O inciso 1 do artigo 593 fala de sentença definitiva. Qual sentença? A sentença, por exemplo, de condenação, de acordo com o artigo 387, uma decisão de sentença de absolvição, de acordo com o artigo 386, que pode ser também o caso de uma absolvição sumária, o artigo 395 do Código de Processo Penal. Essa absolvição ela pode ser própria, quer dizer, não há nenhuma medida, nenhuma restrição, o réu ele é totalmente absolvido, não há nenhuma punição a ele, como também das decisões de absolvição imprópria. O que é uma absolvição imprópria? É a imposição de uma medida de segurança quando a pessoa ela é inimputável. Então, nestas hipóteses, será adequado, será cabível um recurso de apelação, de acordo com o artigo 593, inciso 1. E ainda, por último, só se recordem que a absolvição sumária do tribunal do júri, ou seja, daquela primeira fase chamada de iudicium accusationis, ela está baseada no artigo 415 do Código de Processo Penal. Então, inciso 1, contra a sentença que dê fim ao processo, seja ela condenatória, absolutória própria ou absolutória imprópria. O inciso 2 fala sobre uma apelação contra a decisão definitiva ou com força de definitiva proferida pelo juiz de primeiro grau. Quais são as hipóteses? No caso de uma decisão que decrete a perempção, prevista no artigo 60, de uma decisão de impronúncia do tribunal do júri. Então se recordem ali do procedimento do tribunal do júri. Ao final da primeira fase, o juiz pode pronunciar, impronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar a conduta. Então, artigo 413, pronúncia, artigo 414, impronúncia, absolvição sumária 415 e a desclassificação 419. O que eu estou falando aqui? Decisão de impronúncia pode ser interposta contra a decisão de impronúncia, o recurso de apelação. E uma decisão definitiva, ou com força de definitiva, também é uma decisão em sede de medidas assecuratórias, como o procedimento sobre sequestro, sobre bens, sobre hipoteca legal, sobre o arresto, que tem uma decisão definitiva ou com força de definitiva. Então não é uma sentença, é uma decisão interlocutória com força definitiva. Então, por exemplo, a decisão que decreta a perempção, a decisão que fala, que dá o juiz a impronúncia ao réu, ou a decisão sobre as questões assecuratórias. Então, nestes dois incisos, o inciso 1 e o inciso 2, eles estão falando sobre o procedimento comum, sobre a sentença de condenação, absolvição, e sobre as decisões interlocutórias que dão fim ao processo. Agora vamos falar sobre a apelação do tribunal do júri. Tudo bem? É o inciso 3
do artigo 593. O que o inciso 3 fala? Primeiro, a súmula 713 do STF diz que esse inciso 3 ele tem uma força de ser um recurso vinculado. O que quer dizer? Júri, são duas fases. Primeira fase, iudicium accusationis, se a pessoa for pronunciada de acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, vai a plenário, tudo bem? A segunda fase, que é ali onde os jurados se encontram. Os jurados condenam, os jurados absolvem o réu. Eles têm a soberania dos vereditos. Então, de acordo com o inciso 3 do Código de Processo Penal, lá no artigo 593, nós temos 4 hipóteses. Então, para que haja uma apelação em razão de uma decisão dos jurados e, consequentemente, uma sentença do juiz presidente, que é o juiz togado, só pode ser utilizado o recurso de apelação nestas 4 hipóteses. Então nós temos a linha A, a linha B, C e D. Tudo bem? No artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal. A primeira, a linha A, se ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Então, olha só, primeira fase termina quando? Houver a pronúncia. No caso, para ir à segunda fase, eu preciso desta pronúncia. Segunda fase, plenário. Após a pronúncia, se houver alguma nulidade, poderá ser atacada em recurso de apelação, de acordo com o artigo 593, a linha A. Então, a linha, por exemplo, se juntar os documentos fora do prazo previsto no artigo 479, se houver a participação de um jurado impedido no plenário, se houver a inversão de testemunhas em plenário, se tiver uma produção de prova ilícita, se o réu ele for apresentado no plenário algemado. Então, súmula vinculante 11 do STF diz que a regra é que ele seja ouvido em plenário sem algemas. Pode ser com algemas, desde que o juiz fundamente esta necessidade. Então, caso haja uma nulidade, pode ser atacada na apelação com base na linha A do inciso 3 do artigo 593. Se o Ministério Público ou alguém faça algum argumento de autoridade, o que é argumento de autoridade? Está no artigo 478, inciso 1 do Código de Processo Penal. Se, por exemplo, o promotor de justiça se utiliza da decisão de pronúncia para utilizar como argumento para condenação. Isto é, a um argumento de autoridade. Se fizer referência ao silêncio do acusado, o artigo 478, inciso 2, também proíbe, ou seja, é um direito constitucional do réu permanecer calado sem que isso prejudique a sua defesa. Se o promotor de justiça ele argumenta que o silêncio leva ao consentimento, quem cala consente sobre as acusações, isto pode ser considerado uma nulidade. Lembrando, sempre que houver uma nulidade no plenário, na segunda fase do tribunal do júri, é importante que se peça que conste em ata, na ata da audiência, para que posteriormente possa recorrer utilizando a ata como base, como documento a ser juntado na apelação. Se houver defeito na formulação dos quesitos, então tudo isso é uma nulidade, se acontecer, se houver a inversão das testemunhas, se houver a utilização de algemas sem o devido fundamento, é uma nulidade na segunda fase e poderá ser debatida, poderá ser argumentada no recurso de apelação com base na linha A. O que acontece se esse recurso for provido, se for conhecido e provido? Haverá uma repetição do julgamento. Tudo bem? Quanto à linha A. A linha B, então, é quando o juiz presidente ele dá uma sentença contrária à lei expressa e contrária à decisão dos jurados. Isso é chamado de um erro in iudicando, um erro na decisão, um erro de direito. Então, por exemplo, se os jurados eles decidem que será condenado, e quando for na dosimetria de pena,
o juiz-presidente impõe um regime fechado a uma pena, por exemplo, de 5 anos. Dê uma olhada no artigo 33 do Código Penal. Lá fala, se primário até 4 anos, regime aberto. Superior a 4 anos até 8 anos, regime semiaberto. Acima, superior a 8 anos, regime fechado. Então, se por acaso o juiz-presidente ele erra na aplicação do regime, por exemplo, isso será o caso da linha B do artigo 593, inciso 3. Ou, se a decisão dos jurados for uma e o juiz-presidente ele dá uma decisão, uma sentença diversa. Então, os jurados absolvem, o juiz-presidente ele condena, os jurados condenam, o juiz-presidente absolve. Então, é a base para a linha B do inciso 3 do artigo 593. O que acontece? Qual o resultado se o tribunal dar provimento ao recurso de apelação? Eles, como é um erro de direito, eles vão retificar a sentença. Não é necessário um novo julgamento. O tribunal ele vai retificar essa sentença. Tudo bem quanto à linha B? A linha C agora. Se houver um erro ou injustiça no tocante à interpretação de pena, ou melhor, no tocante à aplicação de pena ou medida de segurança. Então, se houver um erro, o que é se houver um erro? Um erro matemático. Então, se, por exemplo, na dosimetria de pena, o juiz-presidente ele erra no cálculo, então quer dizer um erro matemático. O que vai acontecer? O tribunal vai retificar essa dosimetria. E a segunda parte, se houver uma injustiça. O que é uma injustiça? Se houver uma desproporcionalidade. Então, o juiz-presidente, ele na hora de fazer a dosimetria, ele exagera ou ele diminui muito a pena. O que o tribunal vai fazer se der provimento a esse recurso de apelação? Vai retificar. E das 4 hipóteses de apelação no tribunal do júri, agora vamos falar sobre a linha D, que quer dizer quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Primeiro, a coisa mais importante dessa linha, ela só poderá ser utilizada uma vez. Então dê uma olhada lá no artigo 593, inciso 3, a linha D vai falar decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Nos parágrafos seguintes vai falar que este argumento só poderá ser utilizado uma vez, ok? Ele só pode ser utilizado uma única vez. O que acontece normalmente? Vamos supor, ele é absolvido. E por que ele foi absolvido? Se todos os documentos eles estão falando que ele é o autor do delito. Às vezes é porque ele é um pai de família, é uma pessoa trabalhadora, é porque as circunstâncias ali evidenciam uma outra coisa. Se você, por exemplo, absolve alguém por clemência, tudo bem? Então você é jurado, você compõe o conselho de sentença e você e os seus pares absolvem por clemência, porque ele é uma pessoa trabalhadora, porque ele é uma pessoa esforçada, foi um desvio, ele cometeu um crime doloso contra a vida? Cometeu, mas é um desvio. Ele é uma pessoa que merece ser absolvida. Isso é chamado de absolvição por clemência. O Ministério Público pode recorrer, falando que os jurados contrariaram a prova dos autos? Bom, o professor Auri Lopes Júnior fala no seu livro que o Ministério Público não poderia se utilizar desta linha. Por quê? Soberania dos vereditos. Os jurados, eles são soberanos, então a sua decisão ela deve ser inquestionada. A não ser que, se a decisão, o documento dos autos, ou melhor, as provas dos autos, falar que ele deve ser absolvido, e aí ele é condenado. Então, para o professor Auri Lopes Júnior, só a defesa poderia se utilizar da linha D. Tudo bem? Porque a prova dos autos fala que ele deve ser absolvido e os jurados condenam. A decisão
ela será soberana quando, por exemplo, uma apelação em razão de uma absolvição por clemência. O que o STF anda decidindo? Houve o RHC, que é um recurso ordinário em habeas corpus, que é o número 11.7076 do Paraná. Quem é o relator é o Celso de Mello. E ele falou o seguinte, a decisão é recente, é de 2019, do ano passado, que a absolvição por clemência ela deve ser mantida. Tudo bem? Então, isso faz com que a posição do professor Auri esteja sendo adotada pela segunda turma do STF, ou seja, só a defesa se utiliza da linha D do inciso 3 do artigo 593. Então, a absolvição por clemência ela deve ser mantida. Essa decisão ela foi alvo de recurso, há um agravo interno, o Ministério Público recorreu dessa decisão e ainda aguarda o julgamento, mas é uma posição já da segunda turma do STF, qual seja, que somente a defesa pode se utilizar da linha D do inciso 3 do artigo 593. O STJ tem uma posição da sexta turma, que fala que a linha D pode ser utilizada tanto pelo Ministério Público, tanto pela defesa, que pode acontecer a absolvição por clemência e o MP pode recorrer. A sexta turma do STJ ainda tem esta posição de que o Ministério Público e a defesa podem se utilizar da linha D do inciso 3 do artigo 593. A segunda turma do STF já tem uma posição diferente, falando que apenas a defesa pode se utilizar desta linha. Mas lembrando, ela pode ser utilizada apenas uma vez. Caso haja o provimento do recurso de apelação por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, o que irá ocorrer? Haverá um novo julgamento. Então, por isso que ele pode ser utilizado apenas uma vez, porque, sendo reconhecida a contrariedade à prova dos autos dos jurados, este processo vai ser remetido de novo ao juízo do júri e haverá um novo plenário. Então, o Código de Processo Penal diz que ele só poderá ser utilizado uma vez para que não tenham repetidas vezes um plenário do júri. Nós temos 4 hipóteses no Tribunal do Júri, da segunda fase, em que a apelação poderá ser utilizada. Nós temos ali a linha A, B, C e D, no inciso 3 do artigo 593 do Código de Processo Penal. Estas são as hipóteses para se utilizar a apelação no Tribunal do Júri. Além do inciso 1 e do inciso 2 do próprio artigo 593. Então, estas são as hipóteses em que a apelação poderá ser utilizada. Estudem bastante, prestem muita atenção nas hipóteses que eu disse nesta aula e leiam durante essa quarentena. Nos vemos na semana que vem. Uma boa noite e bons estudos.